O Wellington é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre em Desenvolvimento Regional, doutor em Ciência Política, pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas Espaços, Trabalho, Inovação e Sustentabilidade, o GPETS, ou GPTIS, depois ele pode até esclarecer, do DPEC, da UFRN. É professor doutor, também presidente do Sindicato de Professores da Universidade Federal, o ADUNE Sindicato, e vice-presidente da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, chamado PROIFES Federação. Tudo bem, professor Wellington? Seja bem-vindo. Boa noite, Jean, boa noite, Aline, boa noite, Cristian, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, e aí quando o senhor começar a responder, eu peço que o nosso editor passe a sua imagem para o primeiro plano, mas antes de passar a palavra para a nossa bancada, eu quero trazer assim, alguns dados e fazer ao senhor uma pergunta. A Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da ONU, afirma que no ano passado, em 2020, 255 milhões de postos de trabalho foram fechados no mundo. No Brasil, segundo o IBGE, a taxa média de desocupação no ano passado, que foi o ano da eclosão da pandemia, chegou a 13,5%, alcançando aí quase o mesmo, o equivalente em números brutos, 13,4 milhões de pessoas. Em março desse ano, a Confederação Nacional da Indústria estimou a taxa de desocupação média no Brasil no final do ano, no final de 2021, afirmando que poderia chegar a 14,6%. Mas aí, agora, o próprio IBGE, divulgando dados relativos ao trimestre dezembro de 2020, fevereiro de 2021, afirmou que essa taxa já é de 14,4%. Quer dizer, a CNI projetou uma taxa média para o ano de 14,6% e a essas alturas nós já estamos aí com os 14,4%. Minha pergunta aí é a seguinte, é sabido que o auxílio emergencial, aquele auxílio de R$600 aprovado pelo Congresso no ano passado, executado no ano passado, evitou um desastre ainda maior do que aquele que a gente teve, com a queda do PIB de 4,1%. E agora, com um auxílio emergencial que tem um valor menor e que abrange menos pessoas, que prognóstico que o senhor faz? A estimativa da CNI não estaria subestimando o tamanho do nosso problema? Bom, Cristian, eu levo em consideração muito... Claro, eu levo em consideração os dados da CNI, tem a sua forma, sua metodologia. A gente acompanha no nosso grupo, o GPET, Os dados são da PNAD, do IBGE, e também da RAIS. A RAIS está com problemas metodológicos, mas a gente está acompanhando pelo PNAD. E o cenário, eu diria a você o seguinte, vai piorar, infelizmente, muito, por uma razão muito simples. Não há nenhum tipo de política econômica, social, trabalhista, de qualquer conteúdo por parte desse governo. Então, é o laissez-faire absolutamente destrambelhado. Nós chegamos agora a 14,4%, o povo estava até comemorando aí que houve um saldo positivo, mas aí a gente pode até explicar isso depois. Mas a verdade é que há uma enxurrada de trabalhadores sendo demitidos, uma parte desses trabalhadores já não procura mais emprego, são desalentados, Outra parte se sujeita a trabalhar numa jornada de trabalho menor, portanto, com salários menores, são os subocupados. Se você somar tudo isso, vai dar em torno de 38%, 40% da força de trabalho do Brasil. Então, o desemprego está em 14,4%. Então, se juntar mais os desalentados e os subempregados, você vai chegar a quase 40%. E os dados da PNAD mostram, inclusive, Cristian, que pela primeira vez o número de pessoas fora da força de trabalho é maior do que os que estão dentro. Eu acho que a gente tem que, infelizmente, apontar um cenário
bastante sombrio para o trabalhador esse ano. Obrigado, professor. Passo a palavra agora para a Aline Moreira. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo 65 Natal. Uma honra conversar com o senhor, ouvir suas considerações, seus apontamentos sobre o cenário que nós estamos vivendo. E aí já vejo com bastante preocupação a sua fala inicial. Nós vimos aí esse cenário que o senhor trouxe muito bem, e eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco também sobre a questão do orçamento da educação, né? A educação foi o setor que teve um corte muito grande, muito significativo no orçamento, que foi aprovado, sancionado agora no meado de abril, né? Na segunda parte de abril, num cenário em que as políticas de acesso à educação vêm sendo atacadas e reduzidas e diminuídas, e logo na sequência, quando o ministro da Economia, né, faz uma fala, mais uma vez reiterando a visão de mundo que ele tem e o que ele espera da classe trabalhadora, né, queixando-se que, inclusive, até filho de pedreiro tinha entrado na universidade. Eu queria que o senhor pudesse comentar aqui para nós e para quem nos acompanha, como que o senhor avalia, né, esses cortes na educação, o impacto nas universidades, no IF e na sociedade como um todo. Ok, Aline, boa pergunta essa sua. Eu queria só registrar aqui que esse cidadão que hoje ocupa o Ministério da Economia, ele é absolutamente incompetente. Sua equipe, que tem muitos técnicos, né, especialistas lá, que acompanha eu chamo ele de rufião, outros chamam de bufão, outros chamam de parlapatão. Eu digo a você que esta criatura não tem capacidade de conduzir um ministério tão grande como é o Ministério da Economia, inclusive porque a influência dele é perniciosa. Bom, eu quero chamar a atenção, e eu acho importante isso, cada vez que eu vou falar, eu repito isso. Tudo que nós estamos passando aqui teve origem em 2016. Não apenas no golpe de 2016, mas na aprovação em dezembro daquele ano, do que nós chamamos de teto dos gastos, a emenda constitucional 95. Ela é a mãe de todas as desgraças. Ela acabou introduzindo um torniquete fiscal muito forte. Para você ter uma ideia, o orçamento agora ele é reajustado pela inflação do ano anterior. Não tem mais política pública. Você pega a inflação e o montante é esse. E aí os setores vão tentar brigar pelos parcos recursos, que os recursos vêm diminuindo. E os recursos vêm diminuindo. Além disso, em 2017, 2018, 2019, principalmente 2020, e agora em 2021, o governo, que todo mundo sabe, até as pedras da rua sabem, que esse governo tem ódio da educação. Ódio. A educação, a ciência e a tecnologia são inimigos número 1 desse governo. Exatamente porque é um governo de pessoas ressentidas com a educação, de pessoas que não têm, não veem a importância do processo de construção de um cidadão. Ele não sabe o que é cidadão, então não pode querer saber disso. As universidades estão passando por esse torniquete já desde 2017. Esse ano, inclusive, como só foi aprovado o orçamento agora, a gente estava recebendo aquele duodécimo, que é uma parcela do orçamento que é liberado enquanto ele não é aprovado. Ora, Aline, deixa eu dizer uma coisa, já vinha com corte, e agora foi aprovado com um novo corte. Então, as universidades, eu estou falando aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estão à míngua. Elas estão, literalmente, à míngua. Só lembrando que em 2015, nós tínhamos 70 obras de construção dentro do campus central da UFRN. 70. Se você olhar hoje, não tem mais nenhuma. É uma outra aqui, mas obras mesmo, acabaram-se todas.
Só os recursos estudantis continuam e foram reduzidos também, né? E assim, o cenário, Aline, eu estava conversando com o reitor semana passada. Eu digo a ele o seguinte, o professor Daniel, todos os dias ele tem que fazer uma escolha de Sofia. Ele tem que dizer onde é que eu vou cortar. Não existe mais investimento. Não existe mais investimento. O governo, hoje, o dinheiro reservado às Forças Armadas é maior do que o investimento total do orçamento. Essa é a discussão que foi colocada. Por isso que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas as universidades, mas eu diria, sabe, Aline, a educação como um todo, ela está sendo destruída, não é que há contingenciamento orçamentário, é a percepção de educação que está sendo destruída com esse pastor que está aí no Ministério da Educação, que é uma pessoa medíocre também, sejamos bem claros. Ok, obrigado, professor. Lamentável, né? Totalmente. Jean, fica à vontade, Javarela. Rapaz, mestre Wellington, coisa boa ouvi-lo. Esse currículo do Wellington aí faltou uma questão. Faltou o metal. Muito bem. Wellington, eu vou fugir da caixinha. Eu queria que você dialogasse aqui um pouco conosco. Você preside até, eu acho que vai ter a posse aí, deve estar sendo agendada a Durne. Ocorreu eleições recentemente, você saiu da presidência, mas continua na direção, é dirigente da Durne aí já faz umas 3 ou 4 gestões, e a gente acompanha a Durne desde o seu protagonismo como dirigente sindical, inclusive com a presença do saudoso Guto, que me veio à memória agora, e que colocou a Durne num protagonismo que eu confesso que eu não via anteriormente. Eu sei que cada momento é um momento, eu sei que a Durne tem uma história de luta, obviamente eu não estou aqui reduzindo o papel de outros dirigentes, presidentes, de forma alguma. Mas é importante registrar, a Durne fez uma série de jornadas, aquela ação lá em torno da Trilha da Democracia e outros programas, fez investimentos em comunicação, né? Tem um papel de suporte reconhecível junto aos movimentos sociais mais frágeis do ponto de vista material, concretamente, porque a Durne a gente sabe que é um sindicato de professor, que tem toda uma materialidade, isso não pode ser escondido ou negado, a gente sabe disso e é importante reconhecer. E eu queria que você refletisse um pouco sobre eu estou falando toda essa introdução para dizer, esse movimento sindical do século XXI, é isso que eu quero, sua resposta. Como é que é ele? Como é que faz? Como é que ele sai dessa bolha de achar que sindicalismo é aquele apenas do piquete, da assembleia, das disputas sindicais? Qual é a sua análise sobre essa... Até porque você presidiu também a CTB até recentemente. Qual a sua opinião sobre esse momento e esse ambiente de construção? Olha, já, para te responder de forma bastante objetiva, teremos que fazer outro programa, mas eu vou tentar aqui ser rápido. Eu acho que o movimento sindical, eu tenho estudado bastante esse movimento sindical, ele está numa encruzilhada já há alguns anos, né? E qual é a encruzilhada? Primeiro, aqui no Brasil, que é a federação, você tem que enxergar quais são as particularidades de cada segmento de sindicalismo, né? Então, nós que somos sindicato de professores universitários, somos de classe média, né? Temos uma especificidade diferente no sindicato, por exemplo, do SINT, que é ligado ao governo do Estado. Mas, de uma forma geral, eu acho que o protagonismo dos sindicatos, ele caiu muito em função também de uma coisa que nós não fizemos, renovação. O movimento sindical, ele não se renovou, nem no setor público e nem no setor privado. Eu fui presidente da CTB, fui a alguns encontros da CTB Nacional, e a gente via um monte de sindicalista antigo, né? Todos eles lutadores, mas não tinha renovação de quadros, cara. Não tinha. Então, o movimento sindical ele não pode viver do passado. Tem que olhar para o futuro.
E no caso do nosso sindicato, por exemplo, agora que vai entrar um professor novo, da geração nova, de contratação nova, que é o professor Oswaldo, a gente optou por isso. Né? É a transição entre o velho e o novo, que a gente fala tanto, né? O conceito dialético de novo e velho, a síntese, a antítese, trabalhando junto aí. Então, veja, o nosso sindicato hoje, Jean, 49% dos professores da ativa são sindicalizados, a média brasileira é 11%. 82% dos professores aposentados são sindicalizados. Então, a média de 50% do total de professores são sindicalizados, o que é um grande número. E na pandemia, nós não perdemos nenhum associado. O sindicato não perdeu ninguém. Agora, isso é o quê? É um trabalho duro, dia a dia. Você tem razão, a gente transplantou os muros da universidade. Vamos retomar, a nova direção vai retomar o Na Trilha da Democracia, vai retomar o projeto de diálogos, não sei como ainda, a gente vai discutir bastante. Então, eu acho que o sindicalismo precisa, eu não vou usar aquele clichê, precisa se renovar. O sindicalismo, ou ele faz isso, ou ele falece, ou ele morre como representação social. Não é só se renovar por se renovar. Ou ele muda tática, só para você ter uma ideia, e aí eu vou encerrar aqui, nós tínhamos um sindicato que fazia greve todo ano. De 6 em 6 meses a gente fazia greve. E o calendário da universidade era uma loucura. Quando nós assumimos o protagonismo de mudar isso, nós conseguimos mudar a carreira, introduzir novas regras salariais e conseguimos, Jean, uma coisa importante, isso foi no último no governo Dilma, que foi o reconhecimento da nossa carreira, que Bolsonaro, inclusive, quer destruir. Bolsonaro quer criar um carreirão de todos os servidores públicos federais. Então, só isso já mostra que a negociação ela é importante, a luta em todas as instâncias. Greve não é uma coisa feia, ela é um instrumento, ele só precisa ser calibrado para ser feito na hora que é para ser feito, e não ser uma plataforma política de princípios. Perfeito. Professor, uma última pergunta, para a gente encerrar a entrevista, e aí o senhor pode aproveitar e fazer suas considerações finais. Porque o nosso programa aqui, entre outras razões, é bate-papo 65, porque a gente pretende sempre fazê-lo em aproximadamente 65 minutos. Né? A melhor taxa de crescimento de emprego dos últimos 10 anos no Rio Grande do Norte aconteceu no mês retrasado, né? Mês de março. O balanço entre contratações e dispensa revelou aí 2.116 novas vagas, né? E nos últimos meses, na contramão, até de certa forma, do que tem acontecido no restante do país, o Rio Grande do Norte vem registrando um saldo positivo, mesmo com um desmonte aí do setor petróleo, que é um setor de geração de riqueza, importante empregador. Como é que o senhor explica esse fenômeno, assim, rapidamente para a gente aqui? Ele vai se prolongar? Cristian, isso é um fenômeno metodológico. A CAGED, ele tem uma forma de metodologia de cálculo, que é o saldo do emprego e desemprego, diferente do PNAD, que ele vai fazer outro tipo de metodologia. O que foi comemorado, houve de fato, foi esse saldo positivo, o melhor dos últimos 300 mil anos, mas a gente deve ter cuidado, porque, veja bem, a metodologia agora da RAIS diz que o bolsista também é considerado trabalhador formal. Então, ele integrou esse numerário. E outra coisa que cerca de 45% dos postos de trabalho que foram criados são de empresas, aquelas empresas de locação, empresas de contratação e subcontratação. Então, na verdade, obviamente, que o empenho do governo do Estado em ajudar as micro e pequenas empresas vai gerar, talvez no futuro, uma melhoria do saldo de empregos formais. Mas eu sinto muito dizer que esse saldo histórico, ele tem um viés muito de metodologia, a gente precisa estudar mais, tem que esperar o PNAD, comparar os dois dados, solta um rojão aqui, um rojão ali, mas com um certo cuidado, para que a gente não acabe achando que o Rio Grande do Norte é uma ilha de prosperidade em meio ao inferno de degradação do trabalho. Ok, professor, muito obrigado.